Então, semana passada a gente estava vendo a estruturação populacional, né? E a gente parou bem nessa parte que a gente começou a falar sobre o FST. Não sei se vocês deram uma olhadinha lá nos slides na UFPR virtual. Nessa parte. Oi, Damares. Oi, boa noite. Boa noite. Bom, então a gente continua a partir dessa parte do FST, né? A gente estava falando sobre populações, estrutura de populações, né? Então, populações basicamente que elas são compostas por grupos de subpopulações, né? Não são uma única população homogênea. E a gente tem uma das principais medidas de diferenciação populacional, na verdade, é essa medida que a gente chama de FST. E essa é uma medida que a gente utiliza, por exemplo, para comparar se as populações são diferentes entre si, se a gente tem mais ou menos variação ou diversidade em uma população do que outra, né? O que a gente está fazendo, na verdade, no FST é comparando a diversidade que existe dentro de cada grupo, por exemplo, dentro de cada subpopulação, com a diversidade que existe, né, ou a diferença que existe entre os grupos, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho 10 alelos naquele gene. Então, dentro desse subgrupo eu tenho, dessa subpopulação, né, eu tenho 9 alelos, dentro dessa outra aqui eu tenho 8, dentro dessa outra aqui eu tenho 9, mas um é diferente daquele primeiro. E então, assim, na verdade, a maior parte dos alelos, elas existem em todas as subpopulações, né? Então, a variação, né, ou a diferença entre essas subpopulações é pequena, é de um alelo ou outro só que tem de diferente. Porque a maior parte dos alelos está presente em todas elas, né? Então, isso seria, por exemplo, uma diversidade grande intra-grupo e pequena entre os grupos, né? E quando a gente tem uma maior diversidade entre esses grupos, né, em comparação com a que a gente encontra dentro de cada grupo, na verdade, é maior a distância entre esses grupos, né? Então, isso daqui é uma medida da distância genética, né, diferenciação genética. E a gente tem uma forma de estimar isso, que é uma fórmula, né, na verdade, que é através da heterozigosidade. Então, a gente já falou algumas vezes sobre heterozigosidade, que é uma medida bem importante da diversidade populacional, né? Então, lembra do que a gente calculou a heterozigosidade máxima para um SNP, um sistema com 2 alelos, né? Que seria quando os 2 alelos têm as frequências máximas, 50% cada um, né? Então, esse é o máximo de heterozigosidade, que seria 50% também em equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? O 2pq. E a gente tem essa estimativa, então, que a gente compara da heterozigosidade nas subpopulações e na população como um todo, tipo, na nossa metapopulação, né? No total que a gente está considerando, conjunto total. Então, isso é como se a gente estivesse comparando, a gente está comparando, né, através da heterozigosidade, uma medida da diversidade. Então, a diversidade que existe no total dos grupos, né, comparado com a diversidade que existe dentro de cada grupo. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui, e isso é o FST, né? Então, essa diferença e daí dividido por esse tamanho total da diversidade, né? Então, esse é o FST. Então, a gente pode ter o FST, na verdade, variando de 0 a 1, né? Onde 0 vai ser populações iguais,
e 1 vai ser populações totalmente diferentes. Por exemplo, se elas não tiverem alelos em comum ou for absolutamente diferente, né, as frequências. Então, a gente tem uma forma como a gente mede isso, né, mede essa diferenciação entre as populações. Então, na verdade, a gente tem valores que a gente calcula de 0 a 1, mas a gente pode utilizar uma certa... Alguém quer perguntar? Parece que eu escutei alguma coisa. Se alguém quiser falar, pode falar, tá? Se a gente tem um valor, né, calculado, a gente pode utilizar uma certa escala de comparação para saber se o que é geralmente considerado um valor de FST baixo ou alto, né, que equivale a uma diferenciação, né, populações semelhantes, né, ou parecidas e populações muito diferentes. Então, se até 0,05 a gente considera o valor baixo, e acima de 0,15 a gente já considera um FST alto, né? Então, uma diferenciação considerável entre as populações. Mas claro que dá para chegar até 1, né? Então, é só como uma referência mesmo, né? Do que que geralmente, assim, dificilmente os valores chegam a ser muito maiores do que 0,15, tá? E aí, falando um pouquinho, né, sobre as análises genômicas, né, porque sempre que a gente fala esse cálculo, por exemplo, de heterozigosidade, a gente pode aplicar para um SNP, né, para um certo polimorfismo, mas a gente, quando lida com dados genômicos, né, a gente tem uma outra quantidade de dados. Então, e hoje com a disponibilização dessas técnicas, né, mais acessíveis um pouco, a gente está falando, né, de muitos trabalhos que estão tentando fazer comparações entre populações utilizando genomas completos. Né? Então, tem muitos genótipos de muitos polimorfismos envolvidos nessa comparação. Né? Então, pode ser que isso venha de dado de sequenciamento mesmo, de genomas, né? Então, a gente pode montar sequências mesmo, e isso principalmente é feito com sequenciamento de nova geração, que dá fragmentos curtos, né, de sequência, que depois a gente monta com comparação com uma referência. Ou aqueles chips, né, ou microarranjos de genotipagem, que a gente fala sempre, que são capazes de genotipar simultaneamente de milhares até milhões de SNPs, né, até 5 milhões de SNPs de uma vez só, espalhados por várias regiões do genoma, por todos os cromossomos. O problema com essas análises genômicas, né, é que a gente, especificamente no caso dos chips, né, dos microarranjos de genotipagem, é que a gente tem um viés na seleção de polimorfismos, né? Então, isso é devido ao fato, principalmente, né, de que a gente tem muito poucos estudos em certas populações. Então, tem populações que são extremamente estudadas, tem vários estudos realizados, tem genoma completo, já sequenciado, tem isso, tem aquilo, e tem outras populações que nunca foram amostradas para nenhum estudo genético, né? Então, esse viés faz com que a gente só, na verdade, conheça e, portanto, também só utilize, né, nessas seleções de SNPs, aqueles polimorfismos que existem em certas populações. E essas certas populações são principalmente populações europeias. E, em segundo lugar, populações asiáticas. Então, isso, né, é um viés do dado que a gente tem. Mas a vantagem, né, de que a gente pode fazer análises que não são só de uma região genômica, né, que são de várias regiões do genoma. E essas análises tem dois tipos de análises muito utilizados que eu queria mostrar para vocês, que vocês vão encontrar bastante em estudos populacionais, né, estudos de genética de populações humanas, e que eles não precisam de informações prévias para você analisar a estrutura de uma população, né, a partir de dados genômicos. Então, duas análises que eu quero que vocês vejam é a análise de PCA e a análise do tipo structure.
Então, essa análise de PCA, de componentes principais, né, é uma... Acho que a gente até chegou a comentar um pouquinho, bem rapidamente, no finalzinho da aula passada, por causa dos gráficos, né, que eu já tinha deixado ali na UFR Virtual. É uma análise que simplifica muito toda essa informação. A informação qual é? A informação é os genótipos de 5 milhões de SNPs, por exemplo, né? Então, como que eu vou comparar os genótipos de 5 milhões de SNPs entre diversos indivíduos? Centenas, milhares de indivíduos de várias populações humanas, né? Então, eu faço uma análise que eu reduzo essa complexidade desses dados, porque é muita informação, né? E de uma forma gráfica que eu posso visualizar uma certa relação, uma distância genética, né? Que eu identifico, então, uma diferenciação de genética entre os indivíduos. E eu vejo se esses indivíduos, por exemplo, se agrupam em grupos que são as populações de origem deles, por exemplo, né? Então, eu acabo analisando essa população mesmo sem a necessidade de informar que aquele indivíduo veio de tal população, né? Então, eu uso simplesmente os dados genéticos para fazer essa análise. Ele é chamado de componentes principais porque ele tenta identificar os componentes que mais explicam essa diferença entre os indivíduos, né? Então, assim, por que tem tantos genótipos diferentes e tal? Então, ele tenta resumir esses componentes, mas ele não dá um nome para esses componentes. Então, a gente não sabe. Esse componente não é algo que a gente determinar é esse SNP ou é esse, né? É teórico, né? Nessa medida de distância genética. Então, a gente chama de PC de componente 1, né? Componente principal 1, componente principal 2, componente principal 3, e assim vai, de acordo com a porcentagem da variação que esse componente explica, né? Então, num gráfico, a gente plota geralmente os dois primeiros componentes, né? Um no eixo e um no outro eixo, para a gente poder visualizar isso, e se isso é suficiente para a gente enxergar agrupamentos, né? Onde a gente pode identificar certos padrões de diversidade genética. Então, grupos de indivíduos que são mais similares geneticamente, daí a gente sobrepõe outras informações nesse gráfico para a gente poder analisar isso em conjunto. Aqui, então, a gente tem dois exemplos, na verdade. Esse primeiro aqui, que ele tá mais simples, né? Porque aqui já foi colocado um mapa em cima, mas esse daqui, por exemplo, né, que a gente tá vendo à direita, ele, na verdade, cada pontinho aqui está representando um indivíduo, né? É uma pessoa que foi, né, coletada de uma certa população que está marcada com uma cor, conforme essa legenda. Porém, essa informação é só para o gráfico mesmo, para a legenda, né? Para a gente poder identificar que essas pessoas aqui são dessa certa população e estão agrupadas, ou essas pessoas aqui estão super juntas aqui, mas são duas populações diferentes, né? Porque a análise mesmo, né, a geração dessas distâncias entre esses pontos, né, porque a gente tem uma distância com relação ao eixo X e uma distância com relação ao eixo Y, né, entre cada um desses pontos entre si, ela é calculada baseada nessa diferença de genótipos entre esses indivíduos. Então, quanto mais distante o indivíduo está do outro aqui, né, num eixo ou no outro eixo, mais diferentes são os genótipos desses dois indivíduos, na média, né, desses genomas. Então, a gente vê que quando os indivíduos estão perto, né, então esses pontinhos que se agrupam e formam esses agrupamentos aqui, são grupos de indivíduos geneticamente mais similares do que, né, os grupos que estão distantes uns dos outros, né. E a gente vê que, de certa forma, né, pelo menos o que a gente está vendo nesse gráfico aqui, a gente, com essas populações, né, a gente está vendo que existem grupos que são relativamente distantes de outros grupos, né? Então, assim, existem populações que são geneticamente mais diferenciadas, né? Diferentes de outras populações, né? E existem algumas populações que são muito parecidas entre si, né? Então, esses padrões todos de similaridade, diferença genética, a gente pode observar de uma forma bem visual nesse tipo de gráfico, né?
E nesse caso, né, que a gente consegue diferenciar bem. Então, nem sempre vai ser assim, né, o padrão, mas a gente busca observar algum tipo de padrão, né? A gente busca agrupamentos para a gente poder ver como que a gente consegue interpretar essas diferenças, né? Nesse outro gráfico aqui, a gente também está vendo a mesma análise, né? Só que a gente está vendo aqui de diversas populações da Itália, então dividido em algumas regiões por cores, né? Então a gente vê que mais ou menos a distribuição geográfica dessas populações, né, dentro dessas regiões, ela corresponde também a uma distância genética, né? Então, por exemplo, essa região que está em amarelo aqui é uma região central ali, assim, né? E a gente vê que esses indivíduos também estão na metade do caminho entre esse agrupamento que é principalmente azul, né? Mas que tem várias bolinhas amarelas, umas rosas lá também, e um agrupamento que é principalmente rosa, né, que é da região sul, mas a gente vê que também tem outras bolinhas ali de indivíduos. Então, a gente pode, de uma forma geral, identificar esses grupos, né, ou clusters, que a gente chama, né, nesse tipo de análise. E a gente pode também identificar indivíduos, né, porque individualmente isso também é válido, a distância que cada indivíduo está, né. Então, por exemplo, se eu vejo um indivíduo aqui, né, que é um pontinho amarelo que está aqui dentre os pontinhos azuis, né, a gente colocou ele de amarelo porque ele é da região central. Mas, geneticamente, ele seria da região norte, né? Então, a gente consegue identificar também essas variações individuais, né? E também a medida de dispersão, digamos assim, desses indivíduos, né? Então, assim, quanto que diferem os indivíduos de uma mesma população, né? Então, a gente vê, por exemplo, que tem bolinhas aqui todo pelo meio do caminho, né? Então, nesse espaço com diferentes distâncias desse agrupamento principal, né? E às vezes mais ou menos, né, no meio do caminho entre duas regiões diferentes, né? Aqui a gente também vê alguns indivíduos que estão mais destacados, assim, por exemplo, mais longe, né, dos agrupamentos da sua população. Então, esses indivíduos poderiam ser, por exemplo, indivíduos miscigenados, né, que eles têm uma parte da ancestralidade dessa população, uma parte daquela outra, né, e assim vai. Então, a gente consegue visualizar várias informações nesse tipo de gráfico. Dúvidas até aqui? Algum comentário, alguma coisa? Eu acho que a PCA, quando alguém explica assim, fica fácil de entender. Só que o que confunde muito a cabeça é justamente que meio que não existe uma explicação do que é o eixo X e o que é o eixo Y, né? E aí eu queria só tirar essa dúvida que ele geralmente é para explicar realmente quão parecido que é, né? Porque assim, eu já tinha visto essa análise em biologia comparada, que a gente usou, por exemplo, para ver morfologia de aves. Qual é mais parecido com o quê? E daí, geralmente é usado para isso, a PCA, ou tem outras formas, assim, de usar isso para outro tipo de dado? Na verdade, aqui para dado genético, a gente identifica isso diretamente como distância genética, né? Similaridade genética, porque o dado que a gente utilizou é o genótipo dos indivíduos, né? De todos esses indivíduos, para todas essas posições, né? Mas a ideia da PCA, então, né, assim, especificamente, né, com a distância genética, mas a ideia da PCA sempre é de a gente explicar e observar e explicar, né, de alguma forma, não explicar explicando o porquê, mas de formar agrupamentos, né, de observar o padrão de semelhanças e diferenças, né? Então, só que daí vai variar de acordo com o dado que você está usando para fazer essa PCA, né? Então, dependendo do tipo de dado, você vai ter uma comparação diferente, mas você está sempre buscando interpretar essas diferenças e similaridades. Então, quando você tem pontos sobrepostos, né, é que você vai ter sempre
por exemplo, nesse gráfico aqui, um ponto que está sobreposto no outro, é um ponto que a diferença entre eles ela não é explicada, ela é pequena, ela não é explicada nem pelo componente 1 nem pelo componente 2. Talvez se eu analisasse o gráfico incluindo o componente 3, eu poderia talvez observar que daí já não se sobrepõe tanto. Mas depende, isso vai, por isso que é uma interpretação tão complexa, porque não são só dois componentes, né? E esses dois componentes, na verdade, eles podem explicar a maior parte da variação ou não, né? Então, aqui, na verdade, o que eu estou vendo num eixo, por exemplo, aqui do PC1, esse PC1 explica 2,1% da diferença, né, da variação que existe entre essas pessoas, e aqui explica 16%, acho que é. Agora eu nem consigo ver direito. Mas eles juntos não explicam nem 50%, né? Então, você sempre vai, se você analisar outros componentes, né, além do primeiro e do segundo, você vai observar outras coisas que podem ser interessantes, né? E principalmente, né, quanto menor for a explicação que for dada por esses dois. Mas esses são os que mais vão explicar. Quer dizer, o terceiro componente vai explicar, se esse daqui explica 16%, o terceiro vai explicar menos do que isso, né? Então, ele ordena nesse sentido. Então, a gente está vendo os dois que são os que mais explicam, né, no conjunto deles, mas não que não tenha mais informação nos outros componentes, né? E então o que a gente pode identificar, né, é que de acordo com esses dois, né, de acordo com os principais componentes de variação, né, a gente está vendo uma distância muito pequena, ou a gente nem está vendo distância entre esses pontos que estão sobrepostos ali, né? Então, isso significa que eles são muito similares. Então, essa similaridade a gente vê, né? Justamente o fato de ter clusters, né? É de agrupar os mais parecidos, sem você ter que agrupar, dizer alguma coisa, né? Colocar alguma informação na análise. Então, por exemplo, quando eu vou fazer isso daqui, eu não digo qual população que cada indivíduo é. Então, ele não está separando aqui porque ele sabe que essa população é diferente da outra. Ele está separando porque ele viu que esses indivíduos são mais similares, são mais parecidos geneticamente entre eles, né? Tanto que eu posso ter umas bolinhas que, digamos assim, ficaram pelo meio do caminho, né? Que não agruparam com a mesma população de origem. Então, são esses indivíduos que não são tão similares geneticamente quanto aquela sua população. E quando a gente vê, por exemplo, se eu tiver miscigenação, né? Entre esse cluster roxinho com o amarelo, entre indivíduos dessas duas populações, eu vou ter os descendentes que vão ficar bem aqui no meio do caminho mesmo, né? Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas mais ou menos aqui no meio do caminho. Então, a distância, só que a distância nesses dois eixos, no caso, né? É o que a gente identifica como diferença mesmo. Quanto mais distante, mais diferente. Mas vai depender dos seus dados, né? O que você está comparando vai depender dos seus dados. Então, você nunca vai explicar, realmente. Isso é bastante confuso, porque você nunca vai saber, por exemplo, quais são os SNPs que estão nesse componente 1, né? O que está influenciando, né, para isso daí? Quais são aqueles, né, que realmente vão... Não é essa a ideia, né? A ideia é você identificar agrupamentos mesmo. Mas dá para fazer com 1000 coisas, né? Não é só uma coisa da genética. Então, realmente, daí teria que, né, ver o que você... qual o dado, né, que você está observando. Mas eu acho que dá pra gente dizer assim, que a ideia sempre é ver esses agrupamentos de similaridades, né. Foi isso que vocês viram eu não sei se você tinha alguma medida da asa, o que era? Sim, era com medidas. Aí eu lembro que tinha esse gráfico das aves e a gente fez um trabalho com tamanho das pétalas e sépalas. Então tinha de espécies diferentes. Tinha 3 espécies, aí tinha comprimento e largura de pétala, comprimento e largura de sépala de cada um. E daí fazia apreciar e depois tinha que interpretar. Mas acho que ficou mais claro, assim, agora. Vocês agruparam
vocês conseguiram recapitular, né? Fazer os agrupamentos por espécies, nesse caso, dos tamanhos? Sim, ficou por espécie daí. Ah, então, mais ou menos isso aqui, né? Que a gente faz com as populações. A gente vê certos agrupamentos, né? E tem algumas coisas que são interessantes que a gente consegue ver. Claro que aqui depende da quantidade de dados que a gente colocar, né? Se você vai fazer uma PCA com 10 mil SNPs e vai fazer uma PCA com 5 milhões de SNPs, você pode não ter o mesmo resultado, né? Então, assim, varia também, pode ser as duas mesmo número de SNPs, mas uma com SNPs altamente diferenciados entre as populações, né, que tem frequências alélicas muito diferentes, que daí realmente você consegue ver uma diferença entre populações, vai te dar uma informação muito mais precisa nesses agrupamentos do que uma outra seleção qualquer de SNPs, né? Então, não é que sempre, né, dependendo do seu dado, você vai ter maior ou menor capacidade de identificar essas similaridades, essas diferenças. Então, mas dá para observar esses padrões sempre. Então, nesse caso, né, essas análises que a gente faz de estruturação populacional, elas têm várias aplicações, né, na verdade. Mas, de forma geral, a gente faz de uma forma que a gente tá assumindo populações fixas, ou seja, a gente não está imaginando muito que que os indivíduos podem ser tipo meio de uma população, meio de outra, né, ou uma porcentagem de miscigenação. Mas a gente não conhece quantas populações a gente tem na realidade, ou quantos grupos populacionais a gente tem, né, dentro dessa nossa amostragem. Mas a ideia é de que cada subpopulação tem uma frequência alélica pelo menos um pouco diferente, né? Porque para que esses marcadores ou esses SNPs, por exemplo, eles sejam informativos a respeito dessa origem, né? Então, por exemplo, se eu tiver um SNP que a frequência dele é igual em todas as populações do mundo, não adianta, porque eu não vou ter informação nenhuma sobre as populações a partir dele, né? Então, em qualquer lugar do mundo eu vou encontrar a mesma frequência. E a gente sempre vai fazer uma análise multiloco, né? Então, a gente nunca vai fazer esse tipo de análise de estruturação populacional com um SNP ou com uma região genômica só, né? Sempre a gente vai buscar o maior número de marcadores possíveis, mas dentre esse maior número, em especial aqueles que têm mais diferença entre as populações, né? Que são mais informativos para a gente. Essa, né, análise de estrutura, né, que a gente faz bastante utilizando esse programa Structure, mas não é o único programa, esse é um dos programas mais utilizados que utiliza o método bayesiano, mas tem um outro programa também, o do Mixture, que utiliza o método de máxima verossimilhança, e eles dão resultados muito parecidos e os gráficos são iguais, assim, você não sabe de que programa que veio e tal. Então, são os dois programas mais utilizados. E nesses programas, na verdade, a maioria das vezes que a gente usa realmente para, além de, né, identificar essa estrutura populacional e talvez identificar subgrupos dentro da população, por exemplo, essa população, na verdade, tem várias subpopulações geneticamente diferenciadas, né? A gente não dá essa informação, a gente não precisa saber a priori sobre essas subpopulações. Por exemplo, nessa minha população eu tenho 3 grupos, eu tenho 4 grupos, não precisa saber, né? Esse grupo, na verdade, é o mesmo cluster lá da PCA, só que aqui ele vai testar diferentes números de agrupamento, ele vai forçar agrupar essas amostras em 2 grupos, ou em 3 grupos, ou em 4, ou em 5, ou em 6, né? Então você vai testar uma série de valores de K, uma série de agrupamentos, né? E daí, visualmente, nesse gráfico, ele vai te dar cada um desses grupos como uma cor diferente, né? Só que ele para isso, ele não vai usar a informação das populações, né? Então, ele vai pegar lá a informação dos genótipos mesmo, dos indivíduos, de todos aqueles SNPs, né? E vai tentar agrupar nessas cores, né?
Só que, então, o método é um pouquinho diferente, mas a ideia é muito parecida. Esse tipo de método, na mesma forma que a gente vê lá na PCA, então, lá na PCA, se a gente vê, por exemplo, um indivíduo que a distância é meio do caminho, assim, né? Então, a gente diz, esse indivíduo é uma mistura genética dessa população com essa outra. Aqui, a gente também consegue atribuir mais de uma ancestralidade para um indivíduo, né? Só que isso vai ser representado na forma de uma barra dentro do gráfico, que vai ter daí as diferentes cores. Por exemplo, se o indivíduo tem origem, né, geneticamente ele é agrupado só com uma população, o genoma todo, então ele vai ter a cor do cluster que ele né? Mas ele pode ter metade da barra dele de uma cor, de um cluster, metade do outro, ou pode ter uma mistura de vários, né? Então a gente identifica também isso dentro dessa análise de structure. Então, isso daqui é como o gráfico se parece, né? Como a gente visualiza. E aqui tem vários níveis, né? Do que a gente pode visualizar, porque se a gente for ver cada indivíduo separadamente, então coloquei até algumas figuras diferentes aqui para a gente ver. Mas esse gráfico, basicamente, aqui a gente está vendo vários gráficos, que seria o gráfico de K igual a 2, né? Ou ele está forçando a divisão em dois grupos, então ele está colocando duas cores. Aqui o K igual a 3, o 4 e o 5, né? Então, cada uma dessas linhas aqui, ele rodou análise forçando a divisão nesse número de grupos, né? E aqui estão cada coluna, na verdade, dessas daqui, na verdade a gente está vendo as colunas mais grossas aqui que a gente está vendo, né? Que parecem as únicas colunas que a gente consegue ver. Na verdade, são grupos de indivíduos de uma certa população, de uma certa região geográfica. Mas se a gente fosse ver bem de pertinho mesmo, aqui são vários indivíduos. Então, talvez aqui, assim, a gente consegue ver, por exemplo, que são vários indivíduos, porque nessa coluna dessa subpopulação, né, dessa certa população dessa região geográfica, a gente está vendo uma pontinha aqui um pouquinho mais do vermelho, e daí logo ao lado tem um pouquinho menos, né? Então, assim, são diferentes indivíduos, né? E esses indivíduos aqui a gente organiza eles, né, no gráfico de acordo com a nossa identificação da população de origem, que a gente fez a coleta das amostras, separando por região geográfica maior, né, grandes áreas. Mas esses indivíduos aqui, eles mostram cada um o seu padrão, né? Então, quando a gente força a fazer um agrupamento em dois grupos, ele diz assim, bom, tem dois grupos, então vamos determinar, né, os indivíduos que seriam de um grupo e do outro para a gente dizer quais são mais parecidos entre si. E então seria o indivíduo que tem a barra inteirinha de uma mesma cor, ele teria 100% da ancestralidade dele vindo desse grupo 1, né? E o indivíduo com a barrinha inteira da outra cor também, 100% da ancestralidade dele vindo do outro grupo, que seria o grupo 2 aqui. E tem os indivíduos todos que têm parciais, né? Então, assim, tem proporções de ancestralidade de um grupo e do outro grupo, né? Então, ele identifica tudo isso aqui. Aí, você que está fazendo análise é que vai olhar para esse gráfico e vai tentar identificar esses indivíduos que têm 100% da ancestralidade desse grupo para você poder dizer que grupo que é esse, né? Que ancestralidade que é essa que ele está vendo ali. Então, se você colocar uma... aqui dá para ver um pouquinho melhor. Então, se a gente olhar aqui, todos esses indivíduos aqui dessa ponta são indivíduos, populações do continente africano. E que elas não se diferenciaram entre si, né? Porque são só dois grupos que tem aqui. Então, a gente tem basicamente uma diferença entre ancestralidade africana e as demais ancestralidades, porque na verdade, né, aqui a Ásia, Novo Mundo, tá tudo meio em azul, e a gente tem a Europa e o centro-sul da Ásia, a gente tem essa metade aqui, né? Então, que a gente não consegue, na verdade, explicar muito bem o que é. Então, quando a gente não consegue explicar muito bem o que é, geralmente a gente passa para o valor de K maior. Não, então eu preciso de mais grupos para explicar, né? Eu quero que divida mais, né?
Então, vou para o K igual a 3. Então, dou uma olhada nisso daqui. Então, aqui já muda as cores, né? Que ele determina, que agora é outra análise, né? Ele está rodando com 3 grupos. E a gente vê que daí dentro dessas cores a gente tem um azul aqui que identifica a África. A gente tem um amarelo agora que identifica a maior parte da Ásia e um vermelho que já fica mais restrito, Europa, centro-sul da Ásia, né? Então a gente já começa a dividir mais. Se a gente vai passando pro 4, aí vai dividir ainda mais, né? Então aqui no 4 a gente já tem uma cor que vai identificar, por exemplo, especificamente populações do Novo Mundo, né? K igual a 5 já vai diferenciar aqui as populações da Oceania com as populações do Novo Mundo. Então você vai indo até o momento que você consegue, né, identificar esses grupos, porque se você forçar um K igual a 6, um K igual a 7, ele vai continuar dividindo, ele vai continuar te dando resultado, mas talvez chegue um momento que você divida tanto que esses grupos não façam mais sentido para você, né? Ele vai, na verdade, vai ter um monte de cores diferentes e você não vai saber o que elas significariam, né? Então, ele vai tem um teste estatístico também para a gente saber qual que seria o K que melhor explica os dados, né? Que melhor divide os grupos, porque ele explica a maior parte da diferença da diversidade que foi encontrada, né, na sua análise. Mas a gente faz muito isso também visualmente, dependendo do número de populações que a gente quer. Por exemplo, assim, eu quero analisar, eu quero, né, identificar as proporções de ancestralidade africana, europeia e ameríndia nas populações brasileiras. Então, eu forço, né, eu escolho um K igual a 3, porque eu estou trabalhando com 3 origens, digamos assim, 3 grandes origens. Aí, digamos, não, eu quero já dividir em sub-regiões, né? Então, vou trabalhar com um K maior do que esse, né? Então, depende do tanto de informação que eu tenho e do que eu estou buscando explicar, né? Então, aqui é um gráfico, mas essa análise também ela também pode ser analisada, né? Pode ser representada na forma de porcentagens para cada indivíduo, né? Então, eu posso ter cada um desses indivíduos, então a porcentagem que ele é desse grupo 1, a porcentagem do grupo 2, né, se for de acordo com o K que eu rodei aqui, né, então dá para tirar essa informação também. E é esse tipo de informação que eles usam nos testes de ancestralidade, por exemplo, né, e então tudo isso depende do dado que é usado no teste e das populações que são conhecidas, né, porque como eu mostrei para vocês ali, por exemplo, a gente só identifica, né, que existe aqui uma ancestralidade que está nesse cluster representada aqui, mas que a gente identifica como ancestralidade, digamos, africana, porque a gente tem populações africanas representadas aqui. Se a gente não incluir na nossa análise essas populações, a gente não vai conseguir identificar que ancestralidade que é essa, né? Então a gente só vai conseguir identificar porque a gente vai ter indivíduos que vão ser quase 100% ou que vão ser 100% daquela ancestralidade, né? Então é importante também saber quais as populações referências, né? Além do método que é utilizado, além de todo, né, como é feita a análise, quais são os SNPs, se esses SNPs são informativos ou não, e também quais populações, né? Então, aqui uma outra figura, só para a gente ver um pouquinho também, né, que a gente pode... Aqui, por exemplo, nem está colocado com barras, né, por exemplo, das diferentes populações, né? Então, aqui eles estão só listando, mas se a gente pegar e der um zoom, né, a gente vai ver que, na verdade, tem vários indivíduos ali, e cada indivíduo é uma barrinha que pode ter a sua própria composição, assim, né? Então, que ali a gente acaba vendo picos, né, e coisas assim, né, que são tantos indivíduos, né, que são analisados, mas cada um vai ter a sua barrinha com as suas proporções de cada cluster, né, e a gente só conseguiria, então, identificar esses clusters a partir do momento que a gente tem essa informação. Então, tem uma população lá que eu sei, esse rosa aqui é dessa população Hazara, então, eu sei que veio dali, né? Então eu digo que esse indivíduo tem essa porcentagem de ancestralidade dessa população,
né? Então a gente vai identificando assim. Deu para entender, gente, essa análise de structure? Sim. Beleza. Então, eu trouxe aqui um exemplo que foi num estudo que foi feito lá no departamento mesmo, com a população brasileira, né? Então, achei interessante porque esse tipo de análise, por exemplo, acho que foi novembro do ano passado, mais ou menos, que teve o anúncio do DNA Brasil, que é um projeto da USP, né, que está analisando populações brasileiras de várias regiões do país, mas está sendo feita lá na USP, né, com sequenciamento de genoma completo. Eles mostraram um gráfico desse tipo aí também, né, alguns gráficos parecidos com esse. Então, esse é o gráfico do structure, né, e aqui a gente tem, para a comparação poder ser feita, 3 populações, né, 3 grupos, na verdade, grandes grupos de populações que a gente tirou da literatura, que estavam, né, já publicadas, que tinham esse mesmo dado e que a gente então utilizou para poder identificar os nossos clusters, né? E aqui a gente utilizou um KGO3 justamente porque a gente colocou aqui populações ameríndias, europeias e africanas da região sul do Saara. Então a gente tem esse agrupamento que nos mostra claramente, né, nesse caso, que a diferença das 3 cores que a gente tem, que são as nossas 3 ancestralidades gerais, né, continentais, e a gente tem aqui vários indivíduos brasileiros que vão ter daí todas as proporções, nesse caso, e estão classificados em pacientes de uma doença que estava sendo estudada, que é o pênfico foliáceo, e controles, que é indivíduos que não têm essa doença. Então, especificamente trouxe esse trabalho para a gente ver que é muito importante a gente analisar essas proporções de ancestralidade em estudos de associação caso-controle, né? Então, se a gente sabe que tem SNPs, que tem polimorfismos, né, que diferem em frequências e até, às vezes, na presença ou ausência de alelos, né, diferem entre populações, por exemplo, nesse caso, entre populações europeias, africanas e ameríndias. Então, quando eu vou fazer um estudo numa população miscigenada, se eu tiver um grupo controle e um grupo caso, que são populações que no conjunto têm uma ancestralidade diferente, por exemplo, se esse alelo for mais frequente em europeus, e aí eu tenho mais pacientes europeus do que eu tenho controles europeus, né? Na média da população, eu vou ter uma frequência, eu vou esperar, né, já de cara, ter uma frequência diferente nesse grupo, maior nesse grupo. E isso não é por causa da doença, isso é por causa da ancestralidade, porque esses polimorfismos diferem em suas frequências entre essas populações. Então, na verdade, eu vou estar inferindo que alguma coisa é associada a uma doença, sendo que ela não é, sendo que é só um erro da minha amostragem, né? Então, é muito importante a gente fazer esse tipo de pareamento por ancestralidade, né? Então, nesse caso, foi isso que foi feito no estudo. Então, dentro do grupo de todos esses indivíduos aqui, que foram utilizados como controles, né, foram calculadas as médias, né, porque individualmente varia bastante, mas foram calculadas as médias de ancestralidade de cada um desses 3 grupos, né, e dentro do grupo de pacientes a mesma coisa, né. E aqui, só fazendo um parênteses, né, porque a gente tem nesse estudo foi feito de uma população da região sul e principalmente de uma população que fenotipicamente se identifica classificada como branca, né? E então talvez a gente tenha, talvez não, com certeza, né? A gente tem uma proporção um pouco maior de ancestralidade europeia, que não vai, só para deixar claro que isso não vai refletir todas as populações, né? No caso aqui foi uma amostragem de um estudo. Aqui a gente tem a análise do PCA que está mostrando mais ou menos a mesma coisa do structure, só que nesse gráfico diferente. Então aqui a gente tem
os mesmos dados, né? Então, os mesmos genótipos, os mesmos indivíduos, inclusive dessas populações aqui, da literatura que foram utilizadas. E a gente está olhando, né, com as mesmas cores ali, as representações, e a gente está vendo que formam grupos, né? Então, formam clusters bem distantes um dos outros, né? E todos esses indivíduos que estão aqui nesses primeiros, né, que é essa corzinha meio azul esverdeado ali, mas não sei direito como é que é a cor, e essa cor de rosa, né, que estão se sobrepondo aqui, na verdade, todos eles, né, são brasileiros, então só a diferença da cor é controle e paciente, né? Então a primeira coisa que a gente vê é que a população brasileira, ela se distribui nesse meio, né? Que tem indivíduos que estão mais perto de um grupo africano, outros mais perto do grupo ameríndio, outros mais perto do grupo europeu e todos no meio, né? Então aqui, assim como a gente vê no structure aqui, a gente tem mais sobreposição, né? Mais indivíduos agrupados próximo aqui desses indivíduos que são europeus. Mas o que a gente vê é que a gente tem uma distribuição que parece muito similar, né, entre pacientes e controles, que é a mesma coisa que a gente vê no structure aqui também. E que isso que foi importante, no caso, para esse estudo, né, porque a ideia desse estudo era estudar a doença, pênfigo, né, e encontrar marcadores, né, ou alelos que estariam associados com a doença em si, né. Então, a gente pode dizer que as proporções são similares das ancestralidades, esse gráfico aqui também mostra essa distribuição. Muito embora cada indivíduo em si pode variar muito, né? Então a gente vai ter, cada pontinho aqui é um indivíduo, né? Então a gente pode ter um indivíduo que tem uma ancestralidade quase que totalmente de um grupo, ou que seja bem no meio das distâncias genéticas, ou pode ser mais próximo do outro grupo, mas na média do grupo eles não diferem, tá? Então é bem importante isso para todos os estudos, né, na população brasileira, por exemplo. Professora, só para ver se eu entendi, assim, então, com essa análise, você conclui que não dá para dizer que a doença está associada a alguma ancestralidade, é isso? Não, na verdade, aí seria uma conclusão muito forte. A gente só conclui com essa análise que não há uma diferença na ancestralidade do grupo de pacientes com o grupo de controles. Portanto, se houver diferença na frequência de algum alelo, não é devido à ancestralidade. Então, pode ser devido à doença, por exemplo, né? Ah, entendi. Então, ele é mais para você colocar uma base para poder fazer outros estudos, outras conclusões. Isso. Porque em populações que não são miscigenadas ou que não são tão miscigenadas, a gente não precisa ter esse tipo de controle, assim, né? Então, muitas vezes, isso é irrelevante. Então, nem é necessário fazer nenhum tipo de análise de ancestralidade. Mas nas populações miscigenadas é necessário, porque pode ser um viés, e você vai acabar achando, na verdade, uma associação falsa, uma associação espúria, né? Ah, está associado com a doença, mas na verdade não é com a doença, é porque a ancestralidade também era diferente entre os grupos. Então é quase como se fosse uma correção mesmo, né? Mas aqui, a princípio, não dá para dizer, por exemplo, que essa doença ela existe mais em populações de ancestralidade X do que Y. Não dá para dizer isso, né? Que eu teria que daí separar os grupos e dificilmente eu ia conseguir fazer isso na população brasileira. Mas não diz respeito a isso. É realmente uma correção para eu não ter um viés naquilo que eu vou analisar, que é a doença, tá? Entendi, obrigada. Então, esses polimorfismos, né, esses SNPs, por exemplo, que tem uma frequência muito diferente entre populações, e daí aqui a gente tem um limite arbitrário de diferença, então
não é que necessariamente tem que ser diferir mais de 45%, mas quanto mais diferir melhor, né? Eles são chamados de marcadores de ancestralidade, né? Ou Ancestry Informative Markers, que a gente chama de AIMs, né? Então, esses marcadores, eles podem ser SNPs, pode ser indel, pode ser microsatélite, pode ser qualquer tipo de polimorfismo, mas desde que a gente tenha uma diferença grande entre as populações, idealmente, a gente teria uma população, por exemplo, teria um SNP que tem um alelo em uma população. Na verdade, ele nem seria um SNP, né? Porque só existe, por exemplo, alelo A numa população e alelo G na outra. Então, ele não é polimorfismo em nenhuma das duas, né? Mas eles têm alelos diferentes. Então, por exemplo, toda vez que eu encontrar um indivíduo com alelo G, eu sei que é daquela população lá, porque é só lá que tem aquele alelo. Na verdade, isso é muito difícil de acontecer. E vocês podem ver até pelos SNPs de vocês, né? Geralmente existem os dois alelos em diversas populações do mundo, se não em todas. Mas a gente vê que, em alguns casos, as frequências não diferem. Em outros casos, as frequências realmente diferem. Quanto mais elas diferirem, mais informativo esse marcador de ancestralidade é, né? Então, na verdade, é isso que leva a gente a fazer, né? Então, por exemplo, fazer uma análise dessas que a gente fez de ancestralidade pode ser feita com milhares, né, milhões de SNPs no genoma inteiro, ou eu posso selecionar, de repente, que sejam 40 SNPs, mas que sejam todos altamente informativos de ancestralidade, a minha análise vai dar muito parecida, né? Então, já tem conjuntos pré-determinados de SNPs que a gente pode utilizar nesses casos, né? E que identificam certas populações de origem, né? Por exemplo, pode ser que tem um SNP que identifica a ancestralidade europeia, mas tem um SNP que é diferenciado especificamente na região da Finlândia. Então, eu tenho uma comparação diferente, né? E os motivos pelos quais essas frequências são diferentes são todos esses que a gente já vem discutindo, né? Então, a gente pode ter mutações novas que aconteceram nessa população depois que ela se isolou, se diferenciou de outras populações, né? E talvez esse alelo permaneceu ali e não foi ainda levado por fluxo gênico para outras populações, né? Então, acaba sendo característico. Pode ser que um alelo que aumentou de frequência numa população porque ele sofreu seleção natural positiva, por exemplo, nessa população e não em outras. Sim, então uma ação diferente da seleção natural em diferentes populações leva essas frequências a se diferenciarem, né? E então a gente não está distinguindo aqui o que levou. A gente só está observando que é diferente. Só o fato de ser diferente já é informativo para a gente, né? Então, pode ser qualquer motivo evolutivamente. Aí lá no Ensemble, se a gente olhar para aquela tabela, primeiro já dos gráficos que aparece, a gente já pode ter uma ideia sobre se esse SNP é um marcador de ancestralidade, se é um bom marcador de ancestralidade. Então, aqui tem alguns exemplos de SNPs que são marcadores de ancestralidade, que eles, entre diferentes grupos de populações, né, de continentes, assim. Então, a gente vê que esse primeiro aqui, na verdade, para um marcador de ancestralidade não é informativo, que é aquela frequência que eles juntam todas as populações do mundo. Então, dá uma frequência que, às vezes, não existe nenhuma população do mundo, né? E daí lá, mas na sequência aqui ele vai diferenciando, né, por agrupamentos, são várias populações que tem dentro de cada um, mas grandes regiões geográficas, né. Então a gente vê frequência, por exemplo, em populações africanas, que pode diferir muito entre as populações, né, mas, por exemplo, nesses casos aqui, olha, por exemplo, esse primeiro SNP, nessas populações africanas, são as únicas populações onde você vê o alelo G sendo o mais frequente, né? Nas outras populações, às vezes, nem existe o alelo G. Então, e quando existe, a frequência dele é bem baixa, né? Bem baixa mesmo, 3%, 9%, máximo 10% aqui em populações das Américas, né? Que a gente pode imaginar, inclusive, que essas populações das Américas têm uma certa ancestralidade africana também. Então,
a gente vê que é muito diferente entre as populações, né? Então, um SNP sozinho, eu não consigo olhar para ele e falar assim, você é AG, você é GG, se você é GG, você é de uma população africana. Um SNP sozinho não dá, porque vai ter GG também nas Américas, vai ter GG aqui na Europa, enfim, onde existiu o alelo G, né? Mas, por exemplo, o genótipo GG vai ser muito mais frequente nessas populações onde o alelo G é mais frequente do que nessas outras. Então, eu começo a trabalhar com essas probabilidades. É mais provável que tenha vindo daqui do que dessas outras. E aí eu tenho que analisar vários marcadores desse tipo, né? Então, eu pego outros marcadores que, por exemplo, são específicos. Esse daqui, por exemplo, não difere muito entre as populações africanas e as do sul da Ásia, por exemplo, né? Mas é bem diferente do leste da Ásia, é bem diferente da Europa, né? Então, cada marcador, por exemplo, vai ser mais informativo para uma população e eu consigo, no conjunto, né, acabar identificando com uma probabilidade melhor, né, de acertar as proporções de ancestralidade desse indivíduo, né? Não necessariamente vai ter uma ancestralidade só, né? Então, mais ou menos naquela ideia do que é mais provável que tenha vindo dessa região, e assim eu vou vendo para todos os marcadores, né? Então, dá para a gente ter uma ideia do que da utilidade, né, desse SNP, olhando para as frequências relatadas lá no Ensemble, porque já inclui várias populações do mundo. Com relação aos testes de ancestralidade, né, é importante a gente comentar algumas coisas, porque tem muitos testes, eles são comerciais e eles são disponíveis direto para o consumidor, o que significa que você não precisa ter uma orientação para utilizar. Você entra no site, compra, paga, chega na sua casa, você cospe dentro de um tubo, manda a sua saliva para eles pelo correio, eles analisam, eles extraem o DNA, analisam o seu DNA, fazem todas essas análises e te dão um resultado. E pode ser que ninguém te acompanhe nisso, né? Então, por mais que eles tentem explicar para você o que está escrito lá no site e tal, depende de você ler e você entender aquilo. E como é uma coisa comercial, né, tem sido muito explorada isso, então milhões de pessoas no mundo estão comprando esses kits, e já chegou no Brasil também. Então muita gente está fazendo, está interessada, está crescendo cada vez mais, né? Então é importante a gente saber sobre as limitações, principalmente, né, dessas avaliações, até porque essas proporções de ancestralidade, elas podem mudar se, por exemplo, eu incluir mais uma população, por exemplo, que não tinha sido estudada antes, e com o mesmo dado genético teu que já estava lá, eles rodam essa análise de novo, mas agora incluindo mais uma população de referência. Então, as suas proporções vão mudar também, né? Então, essas proporções podem ser atualizadas, né? E na verdade, se a gente estiver colocando eu só quero ver o que eu tenho 100% de certeza, você não vai ver muito menos da metade do que aparece no resultado. Porque tudo é uma inferência, né? Tudo é uma estimativa. Então, é importante a gente saber, né, que a gente tem essas limitações técnicas, que não é uma mágica, que a gente precisa estudar mais populações no mundo para que a gente consiga ter uma ideia melhor também, mais precisa, né, sobre essas inferências. Então, alguns dos testes que tem, né, são vendidos online assim mesmo e tipo, sem, né, nenhuma... principalmente para as análises de ancestralidade, né? Tem as análises de saúde que às vezes são reguladas em alguns países sobre o que você pode testar e o que você pode relatar para o consumidor, mas as de ancestralidade realmente não tem nenhuma triagem, nada, né? Então, esses testes que né, estão no mercado aí, geralmente o principal foco das pessoas é na busca de ancestralidade. É interessante a gente ver, às vezes, nos sites deles, que eles colocam algumas histórias, né, de pessoas que
super se surpreenderam com as suas ancestralidades e tal. E até tem uma empresa que eles fizeram o teste, né, em grupos de pessoas que elas eram assim super da sua pátria e que odiavam um outro povo, assim, ai, não suporto tal povo e tal, e foram fazer o teste e descobriram que tinham ancestralidade daquele povo. Então tem umas coisas bem interessantes assim. Mas, enfim, como eu disse, né, tem muita variedade de teste, então dificilmente as pessoas vão conseguir acessar essas informações sobre qual é a análise que é feita, quais são as populações de comparação, e mesmo quais são os SNPs que são analisados, né? Então, por exemplo, esse teste do 23andMe é um pouco mais de 100 mil SNPs que foram selecionados para fazer tanto a parte de ancestralidade quanto a parte de todas as doenças, né? Que eles têm e outras características, enfim, porque enfiaram um monte de características lá. Mas a gente tem um conjunto de SNPs que eles fizeram para esse teste. Então, não é um conjunto de SNPs que a gente conheça, né? Qual conjunto que é, tipo, que está disponível comercialmente para a gente comprar também para fazer para um estudo. Não, né? E esse conjunto de SNPs, eles atualizam de vez em quando também. Então, tem várias versões desse kit que vão conter conjuntos de SNPs diferentes, né? Então, a gente, né, tem que... tudo isso afeta na tua análise final. E a gente tem também uma procura tão grande que eles fizeram até kit para cachorro, para você, tem para gato também alguns, mas para você identificar, por exemplo, seu cachorro vira-lata, tipo o meu, que você vai identificar mistura de quais raças que ele é, tá? Então as pessoas compram até para identificar, seu cachorro é 50% pastor alemão com 50%, né? Então é esse tipo de resultado, tá? Então, para a gente sempre prestar atenção nisso, né? Mas é claro que a ancestralidade é muito mais uma curiosidade, até na verdade, do que essa parte toda da saúde, né? Que é bem mais preocupante pelas coisas que eles exploram aqui, que seriam coisas que precisariam ter um acompanhamento de uma orientação médica, né? Para você entender o que significa essas coisas. Porque, por exemplo, se eles testam doenças monogênicas, que você não tenha doença, você já sabe, porque se você tivesse a doença, você saberia, desde que você nasceu, talvez, né? Mas se são outras doenças mais complexas, que você, na verdade, só tem uma chance maior, um risco maior, é muito difícil para a pessoa interpretar isso num resultado individual, né? Porque uma coisa é o resultado populacional, outra coisa é você ver lá, você tem 62% de chance de ter diabetes. E agora? Eu vou ter diabetes, né? O que eu faço? E, né? O que isso impacta na minha vida? Então, são várias questões, né? Então, eles tinham, por exemplo, essa análise do gene BRCA1 e 2, não sei se vocês se lembram, mas que ficou bem conhecido por ser associado, fortemente associado com câncer de mama, e que, inclusive, tinha gente fazendo exame genético para ver se tinha variante de risco, porque aumentava realmente bastante o risco de ter o câncer. E o que foi proibido nos Estados Unidos por um tempo de dar o resultado desse teste, porque não tinha acompanhamento, né, não tinha um médico explicando, não tinha uma análise da família, etc., de outros fatores. E aí depois sempre tem essa briga das empresas, e daí liberaram, e daí proibiram de novo, né? Então, assim, em diferentes países você tem diferentes resultados também que são disponíveis para você ou não, de acordo com o momento também que eles estão passando. Então, eles têm coisas, assim, realmente muito difíceis, né? De você investigar, tipo Alzheimer, né? Eles têm umas coisas, assim, que realmente eles têm que brigar na justiça para conseguir liberação. Então, eu trouxe um pouquinho de detalhes sobre esse daqui para a gente ver um pouco, né, o que eles fazem, né, além dessas doenças que seriam as doenças monogênicas que você poderia, por exemplo, ver se você é portador de uma mutação, né, de um alelo para aquela doença, ou seja, você poderia passar para um filho
né? É uma doença, por exemplo, recessiva, você não tem a doença, mas você pode passar o alelo, enfim, que na verdade, né, só serviria talvez para isso, para você saber que tem o alelo. Mas tem várias outras características que eles também reportam, que às vezes é relacionado com bem-estar, às vezes de alguma coisa que não tem nem nada a ver com a saúde, então eles colocam assim, tipo, a cor do cabelo, a probabilidade de você ter uma certa cor de olho, tipo, coisas assim que, como se você já não soubesse, né? Mas eles também utilizam esses dados para disponibilizar para estudos, né? Então eles literalmente vendem esses dados para pesquisadores, porque o dado genético já está lá, e muitas vezes as pessoas preenchem também questionários, né? Toda hora eles ficam mandando questionário para você preencher também e participar das pesquisas voluntariamente. Aí eles vendem os teus dados e esses estudos são realizados em cima desses participantes que já estão cadastrados, né? Que pagaram para fazer o seu teste, etc. E então, por exemplo, o Covid agora é uma coisa que vários grupos de pesquisa estão utilizando os dados desses testes, né, os dados genéticos, por exemplo, e daí eles estão enviando mais perguntas para as pessoas. Você teve Covid? Foi grave? Você foi internado? Você teve tal sintoma, etc. Para poder, por exemplo, entender quais seriam os marcadores genéticos, os polimorfismos, que estariam envolvidos nessa questão de, por exemplo, uma pessoa ter uma forma mais grave do que outras pessoas, né? E a parte de ancestralidade, que ela também é dividida, sabe? Então, eu mostrei para vocês a análise geral, mas a gente poderia fazer, por exemplo, uma análise daquela structure PCA para um conjunto de polimorfismos espalhados no genoma, em cromossomos autossomos, mas também é feita análise separadamente da linhagem mitocondrial, né, do DNA mitocondrial, de linhagem materna, do cromossomo Y de linhagem paterna, né, nos homens daí só, né, no caso do cromossomo Y. Então, que dá como a gente discutiu, né, em outras aulas, que dá uma informação totalmente diferente, né, totalmente específica e às vezes mais precisa do que essa informação geral, né, mas também mais limitada. Então, todas essas coisas estão reportadas, né, por exemplo, nesses testes de ancestralidade. E aqui, inclusive, eles fazem um teste da porcentagem do seu genoma que vem de outras espécies, tipo Neandertal, principalmente, né, que é o que eles conseguem testar. Que a gente vai falar um pouquinho disso no próximo tópico de migrações humanas. Aí no resultado, na verdade, eles te dão teu resultado individual, não aquele structure lá, né? Mas essas porcentagens aqui seriam as porcentagens que você teria naquela barrinha lá da análise do structure, né? E eles só colocam as porcentagens aqui e daí colocam um mapa junto para colorir e você conseguir identificar, né, as proporções de diferentes origens. Claro que se você não tem aqui, por exemplo, populações nativas do Brasil, não tem como eles terem identificado alguma proporção de ancestralidade de populações nativas brasileiras. Não tem, né? É a limitação do dado. Então aqui estão as proporções que eles conseguiram identificar, porque eles tinham uma população, pelo menos que representasse, né? Que vai ser uma população atual, mas que vai ser uma população que representa aquela região geográfica. E aí eles dividem de grandes regiões e sub-regiões, né? Então, às vezes são marcadores genéticos diferentes, por exemplo, SNPs diferentes que apresentam frequências diferentes, por exemplo, entre populações europeias e africanas. E às vezes, né, tem outro conjunto de SNPs, por exemplo, que é específico de cada região aqui, por exemplo, dentro de um continente, né? Então, eu tenho que ter dados suficientes para poder fazer essa delimitação, digamos assim, né? Essa definição. E aqui a gente pode ver também que tem certos grupos aqui, né? Certas localizações que eles colocam como menos de 0,1% de frequência. E se a gente for considerar, na verdade, a confiança disso, isso daqui
pode não ser nada, mas provavelmente não é nada. Na verdade, não tem, né? É que talvez possa ter um pouquinho, né? Então, assim, parece que é muito mais preciso do que na verdade é, né? Se a gente pensar, né? Principalmente como está sendo reportado aqui, né? Tipo, não dá para saber, né? Nesse nível de detalhes, você não consegue identificar tanto assim. Então, tem que ser interpretado de uma forma né, mais cautelosa. E a gente tem outros testes genéticos também, né? Então, aproveitando um pouquinho para falar sobre, já que a gente falou, né, dos testes de ancestralidade, saúde, que as pessoas começam a vender para testar genótipos de SNPs que a pessoa tem e relacionar isso com características que podem ser tipo o potencial dos seus filhos, né? Será que você pode ser um atleta? Será que você vai ser um atleta de alta performance? Será que você tem tendência a fumar ou você tem tendência, né? Coisas assim que não são nem de perto monogênicas e que na verdade é uma enganação, né? Porque você está testando ali talvez, né? Nessa questão de você ter um dado de um estudo que mostrou uma associação entre um SNP e uma característica dessas, por exemplo, para você extrapolar, para você dizer que você pode prever qual que seria individualmente, né? Essa probabilidade. Mas existem os testes, eles estão aí e tem testes com dietas também, acho que eu coloquei um exemplo aqui. Tem testes com dietas, por exemplo, para você ver, de acordo com o seu DNA, como que você pode perder peso, de acordo com o seu DNA, que tipo de exercício que você teria que fazer, né, e tudo mais que assim, na verdade, são enganação, né, falando bem claramente o português, é uma enganação, porque ele vem desses estudos que mostram que existe uma associação estatística entre um certo SNP e um certo fenótipo, uma certa característica, e que é só uma associação estatística, em primeiro lugar, eles não sabem se é causal, em segundo lugar, que na verdade são diversos fatores, então só baseado na sua genética você nunca vai conseguir descobrir uma coisa dessa, né? Então tem muitos testes no mercado. Esse daqui, por exemplo, ele te dá as porcentagens de proteína, carboidrato, gordura que você precisa ter na sua dieta, como se isso fosse determinado no seu DNA e ainda por cima a gente soubesse como identificar isso, né? A gente soubesse quais são os SNPs que... Então, não que a gente não tenha SNPs que interferem, por exemplo, na sua dieta, né? Então, a gente falou, por exemplo, de persistência da lactase. Claro que se você é não persistente, né? Você não deve tomar leite e derivados, né? Você não deve consumir a lactose. Mas isso é por uma questão específica, porque justamente aquele SNP tem, assim, é uma relação quase que monogênica, né? Com essa característica. Mas aqui eles extrapolam tudo, né? Tudo, e de uma forma que parece mágica mesmo para as aplicações. Eu não sei se alguém já viu. Pode... Não tem nenhuma regulação, assim, que nem nesse caso de ser enganação, assim, de extrapolar um dado demais. Assim. Pior que não tem. Não dá para... Eles não têm, assim, uma forma de limitar, né, o que está sendo feito, porque eles têm, digamos, os estudos científicos que eles podem mostrar a associação, né? Mas daí você interpreta da forma que você quer, extrapola e coloca lá e tipo... o que acontece às vezes na regulação é que, por exemplo, eles são regulados no sentido que assim, você tem que colocar lá junto com o seu resultado, por exemplo, que se você vai, vamos supor o caso lá da porcentagem da diabetes lá, né? Porque também já é uma coisa que eu já acho bem absurdo, assim, embora realmente não é assim o mesmo grau de enganação dessa extrapolação, mas, por exemplo, dizer para uma pessoa que você tem 62% de chance de ter diabetes já é um negócio assim que você não devia falar, né? Para mim já começa por aí.
porque você está falando isso com base em certos genótipos de certos SNPs que estão associados com essa doença e você está desconsiderando uma série de outros fatores. Então, o que, por exemplo, nos Estados Unidos, o que eles obrigaram a empresa a colocar no resultado é que está escrito lá que esses são só os fatores genéticos, que é influenciado por dieta, por atividade física, que também tem outros polimorfismos que podem interferir, que não foram testados, né? Então eles dão toda essa explicação lá, e é isso que a regulação faz eles fazerem, mas não tem... Não, eles não impedem, né? Eles conseguem ganhar na justiça e daí liberam sempre as coisas. Então, em diferentes países funciona um pouco diferente, né? Conforme as regulações, né, que existem, mas os que tem no Brasil, geralmente, não são todos, né, que são vendidos no Brasil, mas os que tem no Brasil estão sendo sempre na mesma linha dos Estados Unidos, assim, eles estão liberando todos os resultados, basicamente. Não sei se vocês já viram alguns. Também tem alguma... Ô, prof, e quando eu já vi, assim, no Instagram de influenciadores que foram no médico e o médico indicou fazer um teste de DNA pra ver... Só que pelo que eu vi, o teste de DNA era parecido com esses daí, assim, que tinha um monte de resultado, não era só... se você vai ter tal doença, assim, né, específica. É tipo esses testes gerais para você ver a sua saúde e essas questões de dieta e tal. Então, tipo, na tua opinião, assim, isso não funciona. Tipo, nesse caso, estaria errado usar isso para fins médicos, assim. Não, para fins médicos eu não acho que está errado. Eu acho que é justamente para o que deveria ser usado, né? Então, assim, se a gente tivesse... e daí, mas eu digo de uma forma geral, né? Que não são todos eles. Todos os testes, por exemplo, né? Tem alguns testes que têm significância médica, tem outros que não têm, né? Então, você ter por exemplo, você poder avaliar uma série de marcadores genéticos dentro de um contexto de uma doença que a pessoa tenha ou que seja comum dentro da família dela, isso é válido, né? Claro que dentro do pacote do teste você vai receber uma enxurrada de informação, né? Mas aí já é outra questão, aí é a questão do que, na verdade, você deveria fazer o teste só daquilo que é uma preocupação, que é um risco, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem vários casos de câncer na família, em pessoas com idades jovens, né, que tem um indício de que tem algum tipo de câncer hereditário, devem fazer testes genéticos? Sim, devem fazer. Mas elas estão dentro desse contexto, né? Então, é um tipo de teste genético, são daqueles marcadores que estão envolvidos, que a gente conhece, que a gente sabe interpretar o resultado, né? Porque já tem estudo suficiente, né? Então, eu acho que nesse sentido que a gente faz coisa demais, né? Porque tem algumas coisas que a gente não está controlando, né? Então, acho que sempre quando tem um contexto médico envolvido, sempre você tem pelo menos uma orientação, né? De como que você vai interpretar aquilo. Então, vai ter uma pessoa falando para você, explicando para você de uma forma que você vai entender, né? Espera-se que é diferente, completamente diferente de você ver um resultado num site que você recebeu lá por e-mail e que você se apavora e você nem lê nem a metade do que está escrito lá, né? Então, o que eu acredito é que, assim, e tem várias situações, por exemplo, esses de nutrição, eles são muito úteis para atletas de alta performance mesmo. Então, as pessoas que estão querendo competir, né, que são atletas profissionais e que estão querendo chegar, por exemplo, numa dieta máximo possível, assim, para sua performance. Então, você saber algumas informações, né, ali, inclusive, por exemplo, de persistência da lactose e algumas outras coisas, é interessante, de metabolismo e tal, porque você pode fazer pequenos ajustes que vão fazer diferença para um atleta de alta performance, mas não uma pessoa comum, né? Então, eu acho que tem só a questão toda
é uma questão da venda direta, da falta de informação e dessa interpretação que as pessoas vão ter, né? Porque, na verdade, eles sabem, as empresas sabem, que elas vendem pela propaganda. Então, elas exageram justamente na interpretação e na propaganda para poder vender. Né? Então, não é por acaso que as pessoas não entendem bem e daí interpretam errado, é que elas são direcionadas para entender errado. Então, acho que esse que é o problema principal. Agora, eu já vi vários casos que isso foi de relevância médica, e inclusive que, por exemplo, alguns testes que estavam dentro de kits como esses, que foram importantes, por exemplo, né, para você decidir tratamentos para o câncer, né? Mas claro que o ideal seria que, dentro do contexto médico, você fizesse um exame genético para definir a sua resposta aos tratamentos disponíveis para aquele tipo de câncer. Daí você iria receber só esse resultado através do seu médico, né? Então, esse seria o ideal. Mas já tá aí, né? Tá no mundo, tá rodando, tem milhões de pessoas que já fizeram, então assim, não vai parar. Então que eu acho que daqui para frente o que dá para fazer realmente é a gente tentar levar informação para as pessoas, porque as pessoas já estão fazendo, né? Não tem mais o que voltar atrás. Mas é um risco, né, que a gente coloca as pessoas sempre, né, diante de uma informação que sabe-se lá o que a pessoa vai fazer com aquilo. Tá? Mas assim, não sou contra o uso, não. Tá? Só acho que precisa de um acompanhamento melhor. Eu acho que as pessoas não têm informação suficiente para compreender sozinhas, claro, com texto ali e tal, mas para por si só conseguir compreender esses resultados. Tá? Uhum. Eu já tive curiosidade de fazer um teste assim, até porque tanto de ancestralidade, que eu acho que é muito legal, e na minha família, a minha mãe, minha avó, minhas tias têm diabetes, né? Assim, a maior parte das pessoas da família tem. Então, eu meio que já assumo que eu tenho a predisposição genética também, mas ao mesmo tempo também é um pouco o que você falou, assim, eu fazer um teste, tipo, não vai me ajudar muito, porque eu já sei o que eu vou fazer para evitar diabetes, né? Alimentação e exercício físico. E isso não preciso de um teste genético para me falar se eu tenho ou não, né? Se eu tiver e for ter diabetes na vida, o que eu posso fazer para evitar, eu já sei que eu tenho que fazer, né? Exatamente. Isso mesmo. Eu fiz o meu, né? Que claro que eu não ia morrer de curiosidade, né? Mas eu fiz. E é por isso que eu digo, né? Porque eu fiz e se eu que fiz e que consigo entender melhor, né? O que é feito, como que é feito e tal, você chega a levar um susto. Imagina uma pessoa que não tem ideia, né? Não entende o significado daquele resultado em si. E realmente, como você falou, é pouca aplicação prática, realmente, porque não é alguma coisa que você possa mudar nada, sabe, né? Realmente agir para evitar. Então, eles falam lá assim: você tem uma predisposição maior do que a média da população de desenvolver diabetes, mas então você deve cuidar da sua alimentação, você deve não sei o quê. Sim, mas todo mundo deve. Né? E você, se você já tem caso na família, você sabe que você deve mais ainda do que os outros. Então, realmente não muda, sabe? Não muda. Então, existem alguns laboratórios no Brasil, por exemplo, que eles fazem testes focados. Por exemplo, você tem um casal consanguíneo, né? Você casou com um primo e você sabe que na família de vocês tem uma certa mutação lá e tal. Então você quer fazer, por exemplo, um teste para antes de você ter seus filhos. E você quer ver, por exemplo, se você é portador de certas mutações que você sabe que existem na sua família, né? Então, um teste bem direcionado nesse caso, ou um teste para você tentar identificar uma doença genética que não tem diagnóstico ainda, né? Que você não sabe exatamente o que é, mas que você pode fazer um sequenciamento do exoma completo, por exemplo, para tentar identificar se você descobre que mutação que é essa.
E daí quais seriam os riscos de outros filhos, ou se você consegue identificar, né, qual é o problema, ou que te levaria a alguma forma de tratamento. É muito isso também, né? Muito do que a pessoa vai fazer com o resultado. Então, tendo uma indicação para fazer o teste, né, sempre é melhor. Claro que a parte de ancestralidade é mais uma curiosidade. Tem pessoas que usam também esses testes genéticos para encontrar, por exemplo, pessoas que foram adotadas para encontrar sua família biológica, né, para encontrar parentes, né? E tem muitas histórias de gente que encontrou, né? Então, é um outro uso aí que não tinha sido previsto, talvez, inicialmente, né? Porque, na verdade, você não precisa do consentimento de ninguém. Porque uma vez que eu fui lá, fiz o meu teste, coloquei o meu DNA lá e autorizei ele ficar lá naquele banco de dados, qualquer outra pessoa no mundo que for lá e fizer um teste, por exemplo, ele pode autorizar também a entrar no banco de dados, e eles vão fazer essa comparação e daqui a pouco eles estão me avisando, olha, a gente encontrou uma irmã sua em tal lugar, sabe? E tipo, eu não estava esperando por isso, né? Eu não autorizei especificamente isso e muito menos, digamos assim, outros familiares, né? Então, tem até casos que eles relatam lá de doador de esperma, que não era para saber quem era a pessoa, mas assim, geneticamente deu match, eles encontraram os filhos, né? Então, tem muitas coisas, muitas questões éticas que são colocadas em cima do que fazer, né? Com essas informações que surgem, assim, de repente, né? Que não era o propósito pelo qual você fez aquele teste, mas surgiu, né? Agora lide com essa informação. Porque ainda para esses testes específicos, por exemplo, de câncer, de Alzheimer, de algumas doenças assim que são mais debatidos, né? Eles ainda te perguntam, assim, você quer saber o resultado do seu teste? E você tem que dar o consentimento ainda específico para aquele teste, né? Mesmo depois você já comprei o kit, já fiz o exame, já tá lá todo o resultado, daí você tem que clicar, mas eu queria saber se alguém tem coragem de dizer não, eu não quero saber, não me conte, porque, né, eu não consegui, tive que ter curiosidade de ver. Mas, em teoria, você tem essa opção, né? Você poderia, por exemplo, fazer o kit e não ter certos resultados, tá? Então, mas é bem por aí mesmo. Nossa, que loucura. Nunca tinha ouvido falar desses casos aí de família. Mas realmente é bem complexo. Dados de genética das pessoas, assim, o que você faz com isso, né? Sim. A polícia, né, que tem um banco de dados de DNA forense, né, que é muito questionado, isso é muito rigoroso o controle que tem, né? Então, por exemplo, eles têm um banco de dados que é só para buscar pessoas desaparecidas. Então, são familiares de pessoas que desapareceram que fazem, né, o exame de DNA para ficar lá no banco de dados para, em algum momento, se eles encontrarem alguém que dá um match, né? Por exemplo, eles encontram lá, sei lá, os restos mortais de uma pessoa. Aí eles vão procurar se essa pessoa é parente de alguém que está lá no banco, né? Então eles têm esse banco para isso. Esse banco, por exemplo, eles não podem misturar de forma nenhuma com o banco que tem os dados de DNA, por exemplo, de pessoas que cometeram crimes, né? Que eles podem utilizar para investigação de crimes, por exemplo, mas eles não podem buscar nesse outro banco, né? Então é tudo regulado assim o uso, né? Porque em teoria você poderia, em alguns países tem, na verdade, um banco de DNA de quase toda a população e você identifica qualquer pessoa, né? Com uma amostra de uma cena de um crime, por exemplo, né? Você identifica a pessoa que foi. Então, são coisas que todas, né, a gente tem que discutir como sociedade e ver o que a gente quer fazer com isso, né? Mas o dado tá aí, o dado existe e a informação tá aí, né? Mas bem bacana mesmo. Gente, mais alguma coisa ainda dessa parte de estruturação populacional? Eu coloquei alguns links também para vocês para vocês darem uma olhada em algumas coisas também, né, desses testes.
Só para vocês conhecerem, né, verem como as informações, não é para fazer propaganda não de jeito nenhum, tá? Não tô ganhando nada com isso, mas por curiosidade mesmo, pra gente ver, né, o que eles prometem, o que eles oferecem lá. E tem um vídeo também que é com algumas professoras da USP que falam também sobre esses testes, tá? Então, colocando na sequência, né, que na verdade a gente ainda tá sempre nessa metade, mas hoje até que encaixou bem, porque essa continuação é bem sobre as migrações humanas mesmo, e a gente tá falando justamente de ancestralidades diferentes, né, de regiões do mundo, e esse próximo tema é exatamente sobre isso, né, como que a gente gerou essa diversidade de populações humanas, né, como que surgiu essa diversidade a partir dessas migrações e da distribuição da nossa espécie pelo mundo. Então, a primeira ideia, né, é onde nossa espécie surgiu. Então, como que foi o surgimento dos humanos anatomicamente modernos, né, como eles chamam, que seria a nossa espécie. E tem duas hipóteses bem contrastantes para isso, que uma é um modelo multirregional e a outra é o modelo Out of Africa. Então, na verdade, tem vários outros modelos que poderiam ser intermediários a esses dois em diferentes graus, né? Mas para a gente comparar bem os dois, né? A gente tem a comparação pelos 3 continentes, né? Então, nesses gráficos a gente vê Ásia, África e Europa, né? Como 3 origens no modelo multirregional, sendo que a África é o único continente de origem no modelo Out of Africa, né? Então a gente tem aqui em azul, né? Então as outras linhas em cinza, por exemplo, aqui a gente está começando de 2 milhões de anos atrás e a gente está chegando até o presente, né? Então vindo lá do Homo erectus e chegando para o Homo sapiens, né? Então as linhas que estão em cinza aqui, né? Que aqui na multirregional estão todas em azul das três regiões. São essas regiões que não contribuíram para a ancestralidade, para a nossa espécie, né? Para o Homo sapiens. Então, tem uma diferença bem grande entre esses dois modelos, mas os dois partem do Homo erectus há cerca de 2 milhões de anos atrás. Então, o modelo multirregional, especificamente, ele diz que essa transição da espécie Homo erectus para o Homo sapiens, ela ocorreu várias vezes, em diversas regiões do mundo, em tempos diferentes, né, em momentos diferentes. Então, ocorreu na Ásia, ocorreu na África, ocorreu na Europa, e ocorreu com características ligeiramente diferentes, né, que surgiram nesses continentes em diferentes momentos durante esse período de tempo. E essas flechinhas aqui, né, entre Ásia e África, entre África e Europa, elas simbolizam o fluxo gênico, né? Então, nesse modelo, durante todo esse tempo, essas populações não ficaram isoladas. Houve fluxo gênico entre essas populações, né? Então, na verdade, a gente não teria uma única origem para a nossa espécie, né? De acordo com esse modelo. Também, né, de acordo com esse modelo, a gente teria ancestrais tanto na África, quanto na Ásia, quanto na Europa, né, para o surgimento da nossa espécie. Mas é um modelo que tem pouquíssimo suporte, tanto de dados fósseis, quanto arqueológicos e genéticos, ou seja, a maior parte dos dados que a gente tem, ou quase todos os dados que a gente tem, de qualquer tipo de dado, não são compatíveis com esse modelo multirregional. Tá? São compatíveis com o modelo Out of Africa ou com alguns modelos intermediários. O modelo Out of Africa, então, é o que a gente realmente considera, né, válido, que seria essa transição do Homo erectus para o Homo sapiens ter ocorrido dentro do continente africano. Então, a única origem da nossa espécie seria na África, e a partir da África, né, há um tempo bem mais recente, a gente teve a dispersão, então, das populações humanas para fora da África, para a Ásia e para a Europa, substituindo completamente esses outros hominídeos que existiam na Ásia e na Europa, né? Então, a nossa ancestralidade vem só dessa barra aqui central, né, que é a África. No modelo estrito do Out of Africa, a gente não teria fluxo gênico,
né? Então não teria essas flechinhas aqui. E a gente tem várias estimativas, na verdade, do tempo que... há quanto tempo que isso aconteceu, né? Então, há quanto tempo que a gente teve o Out of Africa, há quanto tempo que a gente tem a nossa espécie, né? Então, essa datação, elas são sempre de grandes intervalos de tempo, né? Mas a gente tá aí as datações, né, mais recentes, entre 200 e 300 mil anos atrás na África, e a gente tá pensando num modelo onde a gente não está considerando, nesse caso, o fluxo gênico com outras regiões ou com outras espécies, tá? Já esses modelos intermediários, que eles chamam também de leak replacement, que seria basicamente que essa população é um modelo out of Africa, só que é com fluxo gênico, né? Essa população que se desenvolveu, né, na nossa espécie na África, ela na verdade migrou e substituiu basicamente as populações de outros hominídeos que existiam na Ásia e na Europa, porém com vazamento, que seria, né, com algum grau pequeno de fluxo gênico. Então, a gente tem nossos ancestrais, basicamente, nossa espécie dessa origem, só que a gente tem regiões do nosso genoma que vieram de fluxo gênico com outras populações de hominídeos arcaicos, né, que podem ter ocorrido fora da África, inclusive, né. Então, esse é o modelo que a gente, out of Africa, com esse pequeno grau de miscigenação ou fluxogênico com outras espécies, seria o modelo que a gente mais aceita, porque mais tem suportes, dados fósseis, dados arqueológicos e dados genéticos. Então, nesse tema, eu vou mostrar para vocês um pouco de cada um desses tipos de dados, né, e que corroboram esse modelo aqui, né, então, que a gente é o mais aceito, né, pela comunidade científica. Então, uma dessas evidências, né, porque a gente tem basicamente esse fluxo gênico com outras espécies, né, o que seria? A gente tem basicamente neandertais, que foram os primeiros que foram descobertos, né, as primeiras evidências. Então, em 98 foi descoberto em Portugal esse esqueleto de um menino que foi datado cerca de 25 mil anos atrás, como uma morfologia intermediária entre o esqueleto de humanos anatomicamente modernos e neandertais, né? Então, ele seria um híbrido que seria um desses links, uma dessas evidências de que teria havido uma miscigenação entre essas populações. Então, representando, né, esse grupo dos neandertais. Então, aqui estão algumas imagens, né, de onde eles desenterraram esse esqueleto, né, e como que era a região. A gente pode ter como um consenso a out of Africa, mas uma das coisas que não é consenso é onde na África é que a nossa espécie surgiu, né? Em que região especificamente. Então, isso tem vários estudos, tem vários indícios. Na verdade, os mais fortes, né? A maior parte dos trabalhos indica o leste da África. Então, eu marquei aqui uma região, aqui mais ou menos no sul da Etiópia, que foi essa região aqui onde foi encontrado o fóssil mais antigo da nossa espécie, né? Esse fóssil tem cerca de 150 a 195 mil anos e vem dessa região. Então, isso é uma das evidências fortes, né, de que teria sido a região realmente do berço, né, da humanidade, que eles chamam. Com relação aos fósseis, é bem difícil da gente ter essa certeza, né? Porque a gente sabe que a gente ter preservação de fósseis é uma coisa que depende muito das condições climáticas, principalmente, né? Da região. E a gente sabe que tem várias regiões na África que não comportam, né? Que não são favoráveis para a preservação de fósseis. Então, a gente vai ter lacunas, né? Vai ter regiões que não vai ter fósseis porque não tem condição de preservar, né?
Mas, enfim, de todas as formas, a gente tem esse registro aqui que né, compatível com vários outros registros também, vários outros estudos. Mas daí, em 2019, surgiu um estudo que tentou dar uma chacoalhada nessa região aí, apontando, na verdade, a região sul da África, mais especificamente ao norte de Botsuana, aqui nessa região que eles estão marcando aqui, que envolve alguns países diferentes, como a origem mais provável. Isso baseado na análise de DNA mitocondrial, né? Então, que é, relembrando, né, daquela linhagem materna, que a gente viu que tem basicamente um único loco, que a gente analisa os haplogrupos e os haplótipos, né? Então, milhares de SNPs e indels ali, microsatélites, que formam esses haplogrupos. E dessas linhagens de DNA mitocondrial, né, a que é denominada como L0, ela é quase exclusiva da região sul da África. Então, ela é mais, nesse estudo, ela foi identificada, né, nessa região, e eles identificaram os subtipos de L0, né? Então, assim, dentro dessa linhagem mais antiga da humanidade, quais seriam as linhagens que seriam as representantes mais antigas, né? Então, eles analisaram algumas populações aqui, com poucos indivíduos, na verdade, não foram tantos, 198 indivíduos, mas eles juntaram isso com dados de outros 1.100 indivíduos de algumas outras regiões ao redor aqui, e que já existiu na literatura para essa análise de haplótipos do DNA mitocondrial. E eles viram que, então, as linhagens, né, os subtipos mais antigos estavam nessa região aqui, né? E com isso eles sugeriram que essas populações eram populações que descendiam das populações humanas mais antigas, né? Isso eles também identificaram junto com dados paleoclimáticos, né? Então, outros estudos que não genéticos, né, identificaram que muito provavelmente nessa região que coincide aqui com essa região ao norte de Botsuana, eles há mais ou menos 200 mil anos, né, existia era uma região mais úmida e que era basicamente uma ilha, né, porque era cercada por regiões muito desérticas. E depois, né, entre 150 e 130 mil anos atrás, aumentou a quantidade de chuvas nessas regiões, então criou outras regiões também de umidade que também permitiriam, né, as populações humanas sobreviver nessas áreas. Então, as populações humanas estariam restritas a essa região, né, mais úmida, e a partir, né, dessa alteração do clima, da criação desses corredores de umidade, essa população também se dispersou para outras regiões, né? E a gente teve populações humanas daí se expandindo para outras áreas. Então, eles juntaram esses dados paleoclimáticos com esses dados do DNA mitocondrial para formular essa hipótese. A gente tem várias coisas que tem que pontuar, né? Não só nesse trabalho, mas em todos os trabalhos de uma forma geral que falam, né, sobre isso, né? Que uma das questões são justamente considerar os dados fósseis junto com os dados genéticos, que muitas vezes diferem bastante, principalmente na datação, né? Então, a gente, por exemplo, contra essa ideia de que foi apresentado de uma origem no sul da África, cerca de 200 mil anos, existem fósseis humanos que têm essas características, né, de humanos anatomicamente modernos, que são mais antigos do que isso em outras regiões da África. Então, já não seria compatível com essa mesma hipótese. Então, por exemplo, no Marrocos tem fóssil de esqueletos de 300, datados com 300 milhões de anos. 300 mil anos, desculpa. E a gente pode também imaginar que muitos fósseis que a gente encontra, na verdade, eram de indivíduos que não deixaram descendentes até hoje. Então, eles não são ancestrais das populações atuais, mas não significa que eles não existiram lá, né? Esse próprio modelo que a gente tem de substituição, né? Então, de uma população de humanos modernos que saiu da África, por exemplo, e substituiu a população
de neandertais que existia na Eurásia, não elimina os fósseis desses neandertais que existiram ali, mas não significa que eles contribuíram para o genoma das populações humanas atuais, né? Então, a gente pode ter uma discrepância? Pode. Porém, as outras análises genéticas, que não foram feitas só com DNA mitocondrial, mas também com DNA nuclear, né, com marcadores SNPs de cromossomos autossômicos, elas também não corroboram essa hipótese do sul da África, elas estão mais para essa hipótese do leste, tá? Então, a gente também tem alguns questionamentos, né? A gente também tem esse ponto importante de que esse estudo analisou só o DNA mitocondrial. Então, claro, né, não é que eles tinham que analisar tudo, mas o DNA mitocondrial é uma linhagem materna, então tem uma restrição, né, o que não significa que aquela foi a única origem das populações humanas. Pode ser que na linhagem materna, aquela tenha sido a linhagem mais antiga, né, e que seja a origem. Mas pode ser que outras regiões do genoma tenham se originado a partir de outras populações, por exemplo, né? Então, não foi uma única origem dentro da África, né? Por exemplo. Então, pode ser que as duas coisas estejam corretas, pode ser que isso que eles encontraram está correto, e também os outros estudos de outras regiões genômicas também estejam corretos, né? Então, dá para conciliar as duas coisas e não necessariamente a gente tem uma disputa. E uma questão que tem que ser levada em conta, tanto para estudo com DNA mitocondrial quanto para todos os outros, de populações atuais, né? Porque no caso desse estudo e desses outros estudos genéticos que eu estou falando, a gente tem análise de populações que vivem hoje nessas regiões, é que essas populações podem não ter vivido sempre nas mesmas regiões. A gente tem migrações que aconteceram depois disso, né? E que, então, as populações que a gente está vendo nessas regiões hoje podem ser diferentes das populações que foram as populações ancestrais, né? Então, a gente tem que sempre pensar toda essa diferenciação que pode ter ocorrido depois disso, né? Então, por exemplo, se eles identificaram hoje essas linhagens mitocondriais lá no sul da África, pode ser que hoje elas estejam lá, mas elas vieram de uma população que estava em outra região, né? Então, pensando nos fósseis, no que a gente viu, né, do leste, especificamente da região do sul da Etiópia, como o fóssil mais antigo, né, como linhagem fóssil, comparando isso com o que a gente tem as linhagens mais antigas de DNA mitocondrial, cromossomo Y e de SNPs autossômicos, né, que apontam em parte o sul da África, então em parte o leste africano, inclusive com uma região mais ao norte da Etiópia, né, então que já não é exatamente a mesma região que foi encontrado um fóssil, né, mas, né, um fóssil. E a gente também tem dados arqueológicos. Esses dados arqueológicos, né, de ferramentas, né, de comportamento mesmo, né, das populações humanas que teriam sido encontrados tanto no sul quanto no leste. Então também a gente não resolve essa disputa. Aqui só sobre a baixa preservação, né, que eu já citei para vocês. Então, a gente basicamente tem hoje como certo de que nossa espécie surgiu na África. Exatamente o local a gente ainda está avaliando, né? Tem diferentes evidências. Exatamente o período a gente ainda também tem várias datações, mas a gente sabe que houve uma origem dentro da África. Então, a partir dessa origem africana, como que a nossa espécie se dispersou pelo mundo? Né? Então, aqui a gente já abre uma série de novas perguntas de como que isso aconteceu. Então, eu posso perguntar quantas migrações para fora da África teve, né? Esse Out of Africa aí, né? Foi uma única migração? Foram várias ondas de migração em tempos diferentes? Quais rotas que essas migrações seguiram, né? Então, mesmo se a gente imaginar que uma origem no leste africano para fora da África e por que rota que chegou em todos os lugares e por último, né, veio
veio o povoamento das Américas, né? Então, os humanos chegaram por último nas Américas, né? Então, vindos de onde, por que rota, etc. E em que tempos, né, que essas diferentes migrações aconteceram. Em que momentos durante essas migrações que houve esse contato com outras espécies, né, com humanos arcaicos e que houve miscigenação e que a gente, né, então encontraria essa evidência de fluxo gênico no nosso genoma das populações atuais, né? Então são várias perguntas a serem respondidas. Tem esses pesquisadores aqui que eles já há bastante tempo, né, estudam essas migrações out of Africa e tem algumas evidências fósseis e arqueológicas que são interessantes, então tem uma proposta que é bem aceita, né? Então, na verdade, a gente teria uma primeira dispersão. Essa primeira dispersão teria sido ao longo da costa da Índia até chegar na Nova Guiné. E era uma época que foi proposta que era possível, né, que o nível do mar estava mais baixo, então era possível percorrer essa região, né? Inclusive que a gente imagina que, por exemplo, muitos fósseis possam ter sido perdidos porque estariam hoje no fundo do mar, né? Mas que teriam dado origem ao povoamento das populações australianas, da Papua Nova Guiné e algumas outras regiões, né? Então teria sido essa primeira onda de migração out of Africa, primeira dispersão. Depois a gente tem outras migrações e essas migrações que vieram depois, elas a gente não sabe até que ponto, por exemplo, elas teriam ou substituído populações que já tinham migrado out of Africa, né, que já estavam naquelas regiões, ou que teriam, de certa forma, se miscigenado, né, se misturado com populações descendentes dessa primeira onda. Aí tem uma segunda migração que foi proposta em direção à Ásia, que também teria sido uma rota mais ao sul, e outras migrações que também poderiam ter incluído migrações que foram então para o povoamento da Europa, que teriam sido ao norte do Himalaia. Então a gente tem, né, uma proposta aqui de diversos momentos e de diversas rotas, né? Então não foi uma coisa única e a gente traça uma flecha no único sentido. Então, né, foram várias migrações que foram acontecendo, então em diferentes períodos de tempo. Então a gente coloca essa datação aqui primeiro entre 50 e 100 mil anos, aí aqui entre 15 e 50 mil anos, né? Isso tudo estimativas, né, de trabalhos. E aí a gente tem essa última etapa das migrações humanas, que foi o povoamento das Américas, né? Então, a rota mais aceita, mas tem mais evidências, né? São essa rota a partir da Ásia, né? Então, a datação aqui de até 15 mil anos atrás, de acordo com alguns estudos genéticos, mas a gente tem vários estudos também sobre o povoamento das Américas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, que, né, envolve a formação da nossa população e tem várias evidências que não estão de acordo, principalmente com a datação dessa datação genética, né? Então, mostrando do DNA mitocondrial, né? Então, a gente teve aquele estudo em 2019, mas, na verdade, o que a gente já sabia sobre o DNA mitocondrial, né? Que já era de ter uma origem africana, né? Então, as próprias linhagens do DNA mitocondrial, que aqui estão representadas por alguns grupos, né? De haplótipos, né? Então, deixa eu ver se aumenta um pouquinho aqui. Então, a gente vê que essas linhagens L, né, na verdade são linhagens africanas, e a linhagem especificamente L3, que é a linhagem que teria saído da África. Então, todas as linhagens de DNA mitocondrial que ocorrem em outras regiões fora da África, né, elas são derivadas dessa L3, então são mutações que aconteceram em cima dessa L3, né?
Então, na África existem muitas, né? Muita diversidade de linhagens mitocondriais, mas só a L3 é que saiu da África. Então, isso seria uma evidência de que a gente teve uma única migração para fora da África e todos os povos, então, são fora da África, são descendentes dessa migração Eurofáfrica, né? Então, essa é uma das estimativas. Essa migração, então, de acordo com esses dados, teria acontecido de 50 a 70 mil anos atrás, né? E fora da África, então, houve uma expansão populacional que daí novas mutações e foram originando todas as outras linhagens que a gente encontra hoje. Mas elas seriam todas derivadas apenas da L3. Né? Então, daí, de acordo, complementando, né, de acordo com aquele estudo da região sul da África, teria a primeira origem teria sido da L0, né? Mas só a L3, que é desses grupos que se diferenciou, que teria saído da África. Então, se a gente vê a distribuição, né, aqui eles fizeram assim, em vermelho está a migração dessa linhagem de DNA mitocondrial, né, que a gente pode dizer que foi única, né, porque todas as que a gente encontra são pequenas variações dessa, né, então vieram dessa L3, então a gente pode comparar a sequência de DNA desses haplótipos, né, com todos os seus SNPs ali, e a gente vê que é compatível com essa única migração. Então, basicamente, né, essas mutações que foram ocorrendo ao longo das migrações em diferentes regiões, que foram, né, gerando novas variantes aqui, elas podem ser relacionadas com essa única linhagem. E se a gente pensasse que teriam tido mais migrações out of Africa, pelo menos, né, mais eventos, né, outras populações que teriam saído aqui em diferentes momentos, a gente imaginaria que não seria só a L3 que teria saído, né? Então, talvez a L3 teria saído nessa migração, daí talvez tenha saído uma outra, ou L3 junto com mais uma outra, né? Então, é pouco provável que uma única linhagem tenha saído em várias vezes, né? Então, é essa hipótese que basicamente coloca também de que a gente teve pelo menos uma migração mais importante out of Africa, né? Não que não tenha acontecido talvez outras pequenas migrações que seriam do impacto menor, né? De um fluxo gênico, assim, mas não de substituir a migração anterior. Tá, eu vou parar aqui então, para a gente ver também esses diferentes modelos do Out of Africa na semana que vem. Tá, gente? Então, assim, o material dessa parte aí, eu coloquei vários vídeos já adiantando para vocês, então, para essa semana, porque desse tema, né? Então, na verdade, a gente tem a parte dos marcadores de ancestralidade, que está da estruturação populacional, e isso tem uma atividade que eu vou colocar para vocês. Essa parte daqui da migração, eu tenho vários vídeos que eu separei que são muito interessantes, que falam sobre vários desses temas, né? Então, do povoamento das Américas, do Out of Africa, das populações nativas brasileiras, e que são bem interessantes, que vários desses vídeos têm pesquisadores brasileiros que estão contando sobre suas pesquisas, inclusive no Brasil, então esse material já vai estar disponível para vocês também. Tá, mas a tarefa é só da primeira parte, né, da estruturação populacional, tá? Alguma dúvida, gente? Tudo certo, prof. Esse assunto é muito legal, né? Sim, eu super me empolgo também. É muito bacana. E é bem importante para a gente entender o padrão de distribuição da diversidade genética das populações atuais também. Então, trago bastante também. Mas então, tá bom, gente, é isso. Tem bastante material que eu deixo para vocês, por isso que eu nem vou deixar a tarefa da parte de migrações humanas, porque tem vários vídeos e várias sessões de slides lá para vocês verem com links, tá? Então, até semana que vem. Tchau, prof. Até. Tchau, até.